Galera, mais um encontro. Esse é o nosso terceiro vídeo encontro das nossas aulas. Já para a tela, aqui com vocês, dando continuidade. Ó, gente, nós paramos aqui na aula anterior, do bloco anterior, onde nós falamos sobre a origem, certo, de Olinda, do nome Olinda, né? Trabalhamos bastante isso. Um pouco já da aldeia chamada Marim dos Caetés, expliquei o motivo por qual foi chamado assim. Trabalhamos também o ano, a datação, o mês, o ano, o dia, aonde Olinda foi elevada à categoria de vila e por quem deu esse título. A gente viu aqui, ó, Duarte Coelho enviou ao rei de Portugal, Dom João III, o foral da carta de doação que descrevia todos os lugares, as benfeitorias, para poder assim Dom João III dar esse título ou não, se tivesse benfeitorias na vila de Olinda. Então teve, foi por isso que passou-se a chamar-se, né, Vila de Olinda. Né? Quando o Dom João III autorizou, né, pedindo assim, elevando a categoria de vila, ele deu a Vila de Olinda, beleza? Então ele aprovou, então é porque Olinda tinha essas benfeitorias. Já que na aula de hoje, nesse slide, nós iremos trabalhar, dar continuidade ainda às aulas anteriores, já abordando a figura do extrativismo do pau-brasil. Com o extrativismo do pau-brasil e o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar, então nós podemos entender que tanto o extrativismo do pau-brasil quanto a cultura da cana-de-açúcar se fez presente aqui em Olinda. Ela tornou-se um dos mais importantes centros comerciais da colônia, viu? Enriquecendo a tal ponto que disputava com a corte portuguesa em luxo e ostentação. O traçado urbano da vila configurou-se ainda no século XVI, com a definição dos caminhos e com a ocupação dos principais promontórios pelos religiosos. Então foi um local que a religiosidade abraçou. Olinda, viu? Depois, vou falar logo agora, não tem mistério, né, com vocês, o mosteiro de São Bento em Olinda, aonde várias pessoas, vários padres nordestinos são formados lá, inclusive o padre Cícero, lá do Juazeiro do Norte, teve a sua formação aqui em Olinda. Olinda, ela atraiu várias pessoas, vários jovens, imbuídos no sentimento de tornar-se padres futuramente. Então, por isso que há um destaque no cenário cultural religioso de Olinda para essas ocupações que nós tivemos, dos promontórios pelos religiosos, ok? Continuando aqui, ó. Com a chegada das primeiras ordens religiosas, Carmelita em 1580, Jesuíta em 1583, Franciscanos em 1585 e Beneditinos em 1586, foi feita também a catequização dos indígenas. Professor, catequização, isso, tornar, vou colocar bem aqui rapidinho, torná-los obedientes. Obedientes a quem? A coroa portuguesa. A coroa. Então, era uma das funções de quem? Da catequização. De fundamental importância para a conquista definitiva das terras. Esses indígenas, eles eram tidos como índios valentes, índios brabos. Então, só através da palavra, mostrando Deus, o sentido divino a esses indígenas, que eles assim deixavam amenizar um pouquinho a situação para assim esses caras começarem a conquista definitiva dessas terras. Em 16 de fevereiro de 1630, a Holanda invadiu Olinda e conquistou Pernambuco. Tomada a cidade, os holandeses se estabeleceram no povoado e ilhas junto ao porto e abandonaram Olinda. Em 24 de novembro de 1631, os holandeses incendeiam Olinda, após retirar os materiais nobres das edificações para construir suas casas no Recife, que começa a prosperar sob a administração holandesa. Em 27 de janeiro de 1654, os holandeses foram expulsos e iniciou-se a lenta reconstrução da vila de Olinda. Então, novamente aqui a importância de Olinda no cenário da plantation. Né? Os holandeses se fizeram presente, como eu disse lá nos vídeos anteriores, a Olinda ela não foi um centro comercial administrativo de Pernambuco, mas sim um centro o quê? Um centro voltado mais para a cultura da plantation, da cana-de-açúcar, para o extrativismo do pau-brasil, ok? Então, com isso, nós já vimos nos slides anteriores a importância de Olinda, e aqui os holandeses se estabeleceram. Os holandeses começaram a administrar
a cana-de-açúcar que Olinda tinha através do seu solo tipo Massapê. Então, em 27 de janeiro de 1654, houve as revoltas, né? O ciclo de revolta pernambucana, onde os holandeses, a conjuração pernambucana, onde os holandeses foram expulsos, iniciou-se a lenta reconstrução da vila de Olinda. Toda devastada mesmo estava, né? Após a expulsão dos holandeses, ou seja, 1654, não se pôde mais mudar o destino do Recife, que passa a ocupar aquele lugar antes de Olinda. Será o Recife a sede, embora não oficial, e Olinda secundarizada. Se reconstruirá lentamente, não tendo mais a importância que teve naqueles anos anteriores, a 1630. Mapa de meados do século XIX revela uma cidade-título, obtido em 1676, ainda com as mesmas dimensões da antiga vila. É bem verdade que se reconstruíram de forma monumental as suas casas religiosas, o mercantilismo presente no Recife e a racionalidade daquela nova relação, à luz do novo mundo dos séculos XVI e do século XVII. Venceram a final. Olinda tem seu futuro traçado diante do crescimento da importância do Recife. Então veja só, gente, a importância de Recife tornou-se assim, tão importante que Olinda sentiu-se o que ameaçada, né? O centro histórico atual, nesses meados do século XIX, ainda se encontrava envolvido por propriedades rurais. As maiores, os engenhos, na maioria de fogo morto, os da várzea do Beberibe, e as menores, os sítios nas margens do rio Beberibe e do mar. Então, está aqui o cenário que se encontrou. Eu estou tentando descrever para vocês como Olinda se encontrava após 1654. Né? Uma vila, digamos, jamais tímida, digamos que perdida na batalha contra o Recife. Beleza? A importância de Recife foi elevada, Olinda começou a decair. Mas só que em Olinda encontrava-se envolvido o quê? Propriedades de grandes proprietários rurais. Os engenhos de cana-de-açúcar de Olinda, a maioria aqui do Fogo Morto, né? O da várzea do Beberibe e as menores, os sítios nas margens do rio Beberibe e do mar. Vamos agora entender o novo florescer. Se aqui é o novo florescer, aqui foi, digamos, o entristecer, né, de Olinda após 1654. Já o novo florescer em Olinda começa, sendo Olinda lugar de moradias e onde estava instalada desde 1827 a Academia de Direito, ela adquire certa importância com a relação ao lugar de trabalho. O Recife, mais o lugar de trabalho, o Recife. Mas é o interesse pelos salutares banhos de mar recomendados pelos médicos que lhe dá nova vida. Nova vida que é bem representada pelo interesse de uma ligação mais rápida. Através de um trem urbano com o Recife, esta se fez desde a encruzilhada por antigo caminho que existia desde o século XVI. De princípio, os veranistas usavam casas de terceiros, ou seja, casas que eram alugadas, para as temporadas de verão. Depois são adquiridos imóveis e se torna hábito então morar na cidade, mesmo fora da temporada de veraneio. É o renascimento da cidade. Sente-se essa transformação naquelas casas próximas ao mar, onde elas se revestem com roupas ecléticas e com as reformas das fachadas são modernizadas, o que se restringia às áreas próximas às praias. Vai depois caminhar para outras ruas da cidade de Olinda, uma transformação urbana que dá novo alento ao velho burgo, a água potável levada às casas pela Companhia de Santa Teresa e a eletrificação denota a importância que readquire a cidade de Olinda. Logo, o trem urbano é substituído pelos bondes elétricos no início do século XX. Então aqui eu já dei aquela passagem, tá, para vocês, gente, aonde nós estamos, o contexto de quê? De Olinda, no sentido das igrejas de Olinda que surgiu, né? Nesse slide aqui eu falei para vocês, das igrejas, deixa eu só pegar mais um pouquinho aqui, dimensões da antiga vila, onde é que eu falei sobre as igrejas, foi no aqui bem próximo aqui, aqui nos aspectos do promontório, né? Que é o último subtópico, aonde junta com o contexto histórico dos fortes, né? Já trabalhei a figura dos fortes e fui muito além com as estelas, e agora trabalhei com vocês nesse slide Olinda e as suas igrejas, né? As igrejas de Olinda, onde nós vimos aqui as ordens, importante demais, as ordens que se estabeleceram aqui. Professor, eu preciso me preocupar com essa datação? Gente, é como eu digo, concurso de município é o bicho datação. Eu tenho muito medo de concurso de município por conta de quê? Dessas datações. Eu costumo até dizer que é uma provinha meio chata, tá certo? Então, fixa o olhar nisso aí.
Vimos também nesse slide, né, na aula de hoje, a questão aonde Olinda começou, certo, a sua pujança em relação com os holandeses, através de que aonde quando os holandeses invadiram Pernambuco, né, toda a cidade de Olinda ela começou a ter um olhar importante na figura de quem? Da cana-de-açúcar. Do extrativismo do pau-brasil também merece esse destaque aqui nesse nosso encontro trabalhado de hoje. Vimos aqui a decadência de Olinda, né, que foi após 1654, onde ela perdeu destaque no cenário econômico para Recife. Depois entendemos aqui o novo florescer. Esse novo florescer de Olinda vem através dos aspectos turísticos. Vimos que Olinda também começou a ter mais uma importância em relação aqui à questão dos estudos, né, em cima de universidades. Diga-se de passagem a Universidade de Direito de Recife, de Olinda, que se destacou e se destaca aí no cenário cultural por muitos e muitos anos. Beleza, gente? Então, ou seja, nós já demos cabos aqui, em vários e vários assuntos. Eu estou aqui com o nosso tópico, os tópicos do edital. Veja só. Até esse momento, deixa eu clarear a tua vida, tá, guerreiro? A gente viu a história da fundação de Olinda, tá kit, tá ok. Vimos também o quê? Nós vimos a questão do Duarte Coelho de Dona Brites de Albuquerque, onde não precisa você correr doido para ler a biografia desses cidadãos de forma alguma. O contexto histórico dos fortes e fui além com as estelas, sabendo diferenciar uma estela de um forte com você também, certo? De Olinda. Falei sobre as ordens carmelitas, jesuítas que se estabeleceram